Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vou ler aqui a palavra que se encontra em Isaías capítulo 6. Para você que me assiste através desse canal, que Deus possa entrar agora na tua casa, entrar no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e derramar sobre ti a infinita graça, a infinita bondade e misericórdia do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Vou fazer agora uma oração. Onde você estiver, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para Te engrandecer, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Senhor amado, reconhecer, Senhor, que sem Ti não somos nada. Que sem Ti, Senhor, não somos, ó Deus, capazes, ó Deus, de vencer as lutas, as provações. Somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor amado, abençoe a cada um que está ouvindo esta pregação nesta hora. Seja de tarde, seja à noite, seja o dia, pela manhã. Que o Senhor venha falar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 6 vai falar assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei do Senhor, viram o reino, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra vai nos contar no início, no capítulo 6, no versículo 1, vai dizer que o rei morreu, o rei Uzias. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, vai contar, nos fala a história do rei Uzias. O rei Uzias era um homem temente a Deus. Um homem que em seu coração buscou obedecer e confiar em Deus. Então, o Senhor Deus, a partir do momento em que ele confiava em Deus, Deus colocou sobre ele o dom de governar, de liderar e de ser um homem próspero. Mas a partir do momento que Uzias deixou de adorar a Deus, deixou de confiar totalmente e plenamente em Deus, e passou a confiar na sua cobiça, na sua avareza, no seu ego, no seu eu, o Senhor se afastou dele. Então, a partir do momento que Deus se afasta de Uzias, ele se torna um homem leproso, um homem doente, que por suas chagas, por suas feridas, é acometido por essa doença, então, por fim, morre. Então, no ano em que o rei Uzias morreu, o povo de Israel, ele passava por um momento de crise. A primeira crise que ele passava, que o povo de Israel estava passando naquele momento, era uma crise política. Porque o seu governante, um rei tão poderoso, tão sábio, naquele momento, ele morre. Então eles passam a ser um povo desestruturado
politicamente. Quando ele morreu, antes dele morrer, o povo era próspero, o povo tinha a liderança de um governo que os livrava de ladrões e de uma vida assolada. E isso é tudo que a gente busca, às vezes, um bom governo, prosperidade, paz. E a partir do momento que ele morre, o povo de Israel passa por crises. A primeira crise política, a segunda social, porque havia explorações naquele povo, havia muita violência, havia muita calamidade, passou a haver naquele momento, naquele povo. O povo agora que antes adorava a Deus, que antes buscava ao Senhor, a face de Deus, se dobra a ídolos, se dobra a corrupção, se dobra a coisas vãs e pecaminosas do mundo. Tanto que Deus os compara como Sodoma e Gomorra. Uma cidade cheia de pecado, uma cidade abominável aos olhos de Deus. Hoje em dia, não é diferente o que nós estamos enfrentando e passando nos nossos momentos na face da terra. Há maldade, há muita corrupção, muita mentira. Muitos creem em ídolos, em carros, em casas, procuram bens materiais e esquecem da presença de Deus, que é total e mais importante em nossas vidas. E a terceira crise que aquele povo estava passando é a crise espiritual. Porque um povo afastado, um povo em suas transgressões, um povo que deixou de adorar a Deus para adorar a ídolos, para adorar a sua própria carne, o seu próprio eu, passando a cobiçar coisas do mundo. Então, naquele momento, Deus olha para a terra e sempre quando há alguma crise, Deus levanta um profeta entre as nações. Porque a graça do Senhor Deus é tão misericordioso para conosco, que Ele sempre vai levantar alguém para nos socorrer. Você que está passando qualquer momento de crise, qualquer desespero que você tenha passado, enfrentado neste momento, dobre o seu coração a Deus, se volte a Ele, porque Ele é o dono da resposta, da chave, e todo o poder está em suas mãos. Não se desespere, creia em Deus. Um Deus que não é um Deus com D pequeno, é um Deus grande, um Deus poderoso. A Bíblia vai dizer aqui que havia serafins na visão de Israel. A visão de Isaías, havia serafins que voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 diante do trono do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Os serafins com 2 asas cobriam o seu rosto, simbolizando ali a grandeza de Deus, a onipotência de Deus. Um Deus tão grande, soberano, poderoso, capaz de fazer tudo por você, capaz de mudar a tua história, capaz de tirar do poço mais profundo, do oceano mais fundo. Ele é um Deus tão grande. E os serafins, eles cobriam seu rosto como sinal de reverência ao Senhor. Como sinal de que, Senhor, Tu és grande, Tu és maior do que tudo, Tu és o dono do universo. Aleluias. E com 2 eles cobriam os seus pés, porque sinal de servidão, de sermos servos, de estarmos hábitos a servir a um Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E ele clamava uns aos outros, dizendo que Ele é santo. Deus nos chama a uma vida de diferença, a uma vida de santidade. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus entrar na nossa vida,
O Espírito Santo, ele nos constrange de tal forma que há uma chama que arde dentro de nós e que nos chama para a vida eterna, que nos chama para uma vida de servidão, para uma vida diferente. Aquele que matava agora não quer mais. Aquele que roubava agora não rouba mais. Aquele que se prostituía agora não se prostitui. Vem de uma vida de trevas, agora passa a viver uma vida de luz. Se não há paz na tua casa, passa a ter paz, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores passa a habitar. E quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união na presença do Senhor. Porque a partir do momento que você serve a Deus, há um brilho do Espírito Santo e há uma chama que arde dentro do nosso coração, que nos chama para viver uma vida de comunhão, uma vida de santidade. E a todo momento os serafins clamavam e cantavam e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Para este Deus não há limite, para esse Deus não há barreira, para esse Deus não há porta que ele não possa abrir. Esse Deus é grande, é poderoso, é tremendo. Aleluia. Clame por Ele neste momento. Clame pela presença do Senhor na tua vida. Talvez você está aí dizendo: para mim não há mais esperança, para mim não há mais saída. Ele é o mesmo Deus que chamou a Lázaro. Lázaro era amigo de Deus. E ele passou por momentos difíceis, por momentos de doença, por momentos de enfermidade. Mas ele não deixou de crer e acreditar no Deus Todo-Poderoso. Então clame por Deus, porque mesmo no leito de dor, de enfermidade, há esperança para aquele que confia no Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que tem atingido o seu coração, o que tem atingido a sua vida, você tem se afastado da presença de Deus, se volte ao Senhor. Porque Ele está de braços abertos para te receber. Para te receber, filha, filho. Ele nos chama de filhos. Quão grande é o amor de Deus por nós. As bases daquele lugar, no versículo 4, vai dizer que as bases do Nilear se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Não existe pessoa, ser humano, que veja a glória de Deus e consiga ficar parado. E consiga ficar em pé. Porque tão grande, tão poderoso é. Né? E ele se sentiu pequeno. Isaías se sentiu pequeno. Mas a visão dele, que Deus deu para ele, era tão grande, que ele reconheceu que ele era falho, que ele era pecador. E a partir do momento que ele reconhece, que ele agora vai falar aqui, vai dizer, no versículo 5, então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha que forte. Ele vai reconhecer que ele é um homem pecador. A importância de uma confissão. A importância de confessarmos a Deus os nossos pecados. Porque a partir do momento que o ser humano se afasta do Senhor, ou se ele corrompe, ou se ele faz algo errado, todos os dias a gente peca, a gente erra no pensar, no falar. Mas é o reconhecimento. Reconhecer que estamos errados. Reconhecer a nossa dependência de Deus. É importante. Porque a importância disso na vida de Isaías trouxe a ele a visão e o livramento. Trouxe a ele o chamado na vida dele. Qual é o teu chamado? Às vezes você tem parado e se acovardado no teu chamado. Às vezes você tem se acovardado em falar para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Que Deus é este que você tem servido. Mas não se acovarde. Assim como Deus purificou a boca de Isaías. Porque aqui no versículo vai dizer
quando ele confessa que os olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele confessa o pecado. Ele confessa. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É este Deus que nos limpa, é este Deus que nos lava, é este Deus que nos purifica. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz mesmo no silêncio da tua dor. Mesmo no silêncio, Ele escuta o teu gemido, as tuas lágrimas, o teu sofrimento. Não está em vão. Deus está falando contigo neste momento. Abra os teus ouvidos para ouvir. Abra os teus olhos para ver a grandeza de Deus. Porque Ele é suficiente. A graça do Senhor nos basta. A misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia. O mais importante que houve na vida de Isaías neste momento foi a confissão. E quando há uma confissão, existe o perdão. Quando nós confessamos a Deus de todo o nosso coração. Então flui o perdão de Deus. E assim, quando o Espírito Santo que entra em nós, vem habitar dentro de nós, nós passamos a ser usados por Ele. Quando nós colocamos à disposição do Senhor. Então clame a Deus neste momento, enquanto Ele ainda está disponível. Enquanto Ele ainda está disponível a ouvir a tua voz. Porque haverá um tempo, amado, você que está me ouvindo agora, amado, haverá um tempo em que a graça e a misericórdia do Senhor não vai mais existir nessa terra. Então clame a Deus enquanto a tua graça, o teu poder ainda está disponível. Aleluia. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Peça ao Senhor, porque imagina só a visão de Isaías neste momento. Feche os seus olhos onde você estiver. Imagina essa visão. Ele vendo o resplendor da glória de Deus. Enquanto ali naquele momento a terra de Israel estava passando por um caos, passando por momentos difíceis, Deus estava assentado em sua glória. Está vendo o poder de Deus? Ele assentado em seu trono, em um alto e sublime trono, assentado, ouvindo a tua voz. Dizendo: filha, não temas, filho, não temas. Eu vou te socorrer. Só basta ouvir a tua voz, o gemido da tua alma. Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir neste momento. Aleluia. Como a brasa tocou a boca dele. Como a brasa, o Senhor vai tocar a tua alma, vai tocar o teu espírito, vai tocar o teu ser onde você estiver. Com a brasa de fogo, o Senhor vai te tocar. É Ele que nos constrange, que nos comove, que nos faz mais e mais e mais do que vencedores. Há uma chama que arde dentro dos corações. E essa chama te conduz a um caminho de perfeição, a um caminho de santidade, a um caminho de renúncias, a um caminho de vida e vida eterna. Ali não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Há uma luz que nos espera. Há um lugar que Deus tem reservado para mim e para você.
Só basta nos voltarmos o nosso coração para Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Depois que o Senhor tocou os lábios de Isaías, Ele tornou a ser limpo, a ser santo, a ser purificado. E mesmo no meio de um povo impuro, de um povo cheio de corrupção, de pecado, o Senhor o chama. Mesmo em meio ao tormento, à dor, ao sofrimento, Deus não se esqueceu de você. Ele te chama. E a voz do Senhor é suave. Ele bate na porta do seu coração. E aquele que abre e recebe, o Senhor vem, entra e faz morada. E passa a mudar a sua vida, a sua história. Com a brasa de fogo que o Senhor vai te queimar agora. Com a brasa de fogo, peça o Espírito Santo para adentrar na sua vida e fazer morada. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Então ele disse: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus é santo. Deus é santo e nos chama a uma vida de santidade. E a partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida, na sua casa, há diferença. Há diferença. Ele é um Deus que ressuscitou Lázaro. Ele é um Deus todo-poderoso que entrou, que curou a viúva de Naim. O Senhor é um Deus poderoso. Deus é um Deus tão poderoso que enviou o seu único filho por amor a mim, por amor a você. O seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus te diz nesta hora: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mesmo que seus sonhos estejam mortos, mesmo que, aleluia, mesmo que você não tenha mais força para vir à casa do Senhor, neste momento é a hora de arrependimento, é hora de se voltar a Deus e buscar a presença do Senhor, porque é neste momento que Deus está te chamando. Deus está te chamando não para se acovardar, mas para primeiro confessar quem você é, o que você tem feito, para que Ele venha fazer morada na tua vida e a diferença de Deus venha acontecer. Porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas, o Senhor é o Deus poderoso para fazer em nós cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Porque Deus jamais mentiu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as misericórdias do Senhor nos alcançam todas as manhãs, quando nós abrirmos os nossos olhos e vemos a grandeza de Deus. Porque no amanhecer, já pensou que graça que o Senhor nos dá? E muitas vezes nós não agradecemos. Há muitos que estão ali no leito de dor, no leito de hospital, querendo estar na igreja, querendo estar na presença de Deus. Às vezes você tem essa oportunidade, você não sente essa chama dentro do seu coração. Clame ao Senhor, para que a brasa de Deus venha arder na tua vida, e que essa chama no teu coração venha aquecer a tua alma e o teu espírito, te fazendo retornar e ser servo, ser serva. Porque mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor, Ele não deixou de ser Deus. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu chamado, o seu gemido. Chame por Ele, clame por Ele, clame pelo Senhor,
Clame por Ele, porque Ele é fiel para cumprir em nós tudo aquilo que Ele nos prometeu. Glória a Deus. Glórias a Deus. Chame pela presença de Deus na tua vida. Em Isaías 41, eu vou ler aqui os versículos, que Deus venha falar com o seu coração. Isaías 41, versículo 9. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos teus santos mais remotos, a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Eu quero deixar para você bem claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas, nas regiões celestiais. Eles pelejam contra ti. Satanás está, a Bíblia diz, compara ele como leão, que ruge querendo nos tragar. Então se afaste daquilo que te afasta de Deus. Te afaste. Não é contra o teu marido que tu tem que lutar, mulher. Não é contra a tua esposa, homem, que tu tem que lutar. É contra as potestades das trevas. Nas regiões celestiais, elas estão lutando, pelejando ao nosso derredor. Mas ao nosso redor, Deus colocou anjos para nos guardar. Então, renuncie tudo o que não é de Deus na tua vida. Tudo que não provém de Deus na tua vida, renuncie. Se te afasta da presença de Deus, renuncie. A Bíblia vai dizer que melhor é você entrar no reino dos céus faltando um membro, do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Só há 2 caminhos a serem seguidos. É sua escolha. Você escolhe a quem servir. Você escolhe a quem adorar. Você escolhe a quem buscar. Você escolhe, é sua escolha. Deus te deu um livre-arbítrio. Mas eu te digo hoje, escolha a Deus enquanto Ele ainda está disponível. Porque Deus ainda está em seu trono assentado. E sua glória resplandecente é tão grande que a tua glória invade neste momento a tua casa. Invade o teu lar. Invade a tua vida. Essa glória que nos alcançou, que é capaz de nos chamar a uma vida de paz, nos tirar de uma vida de derrota, de fracasso, de vícios, para nos levar a uma vida de paz. Muitos hoje em dia têm escolhido a pornografia, o nudismo, e não têm escolhido a Deus. O que você tem escolhido na tua vida? Tudo que você escolhe, você vai colher. Tudo que você tem plantado, você vai colher. As suas escolhas. Deus não é culpado. Deus não é culpado. A culpa é nossa. A culpa é nossa de às vezes estar sofrendo, estar passando por alguma coisa, porque nós escolhemos. Mas eu quero te dizer, ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Porque é o cheiro das águas. Deus poderoso, aleluia, Deus de poder. Ainda há esperança para você. Há um rio que corre do trono de Deus.
porque você tem se sentido morto espiritualmente. Mas há um rio que corre do trono de Deus para ressuscitar na tua vida todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos e a promessa de Deus. Aleluia! Esta palavra, ela é fiel. Deus é maravilhoso e fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Clame por Ele neste momento. Há um rio que agora vai passar dentro da tua casa. Há um rio que agora vai passar na tua casa através desta palavra. E ressuscitar a vontade de adorar, a vontade de buscar a santificação. Porque sem a santificação não vamos ver a Deus. Então renuncie. Renuncie tudo o que tira a sua vida dessa promessa. Renuncie tudo que tira a tua vida dessa palavra, dessa promessa. Nesta hora, Deus te chama para viver o propósito. Ele só quer ouvir a tua voz, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que eu digo nesta noite, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias.